A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta para dar continuidade a esta série de mensagens sobre experiências com Deus. E neste vídeo queremos relatar nossa quinta experiência espiritual. E ela se trata de uma cura miraculosa através da oração. Você acredita em cura milagrosa? Há curas que não são resultados de um milagre, mas há curas que são verdadeiros milagres. E antes de dar o testemunho, eu quero ler aqui um texto da Santa Palavra de Deus que se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 16, que trata exatamente deste tema. E o texto diz o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu não tenho tempo para explicar o contexto deste texto bíblico, mas eu posso lhe garantir que esse texto ensina a cura milagrosa através da oração, através de uma oração especial ungida. Pois bem, deixe-me relatar para vocês o que aconteceu na época em que eu ainda era seminarista e servia a igreja presbiteriana no interior do estado da Paraíba, entre meados de 2003 e 2004. Eu lembro que eu estava escalado para dirigir o culto do domingo à noite, e no momento que eu estava dirigindo o culto, uma irmã chegou bastante aflita, pedindo oração pelo seu sobrinho que era diabético e tinha furado o pé e tinha sido encaminhado aqui para a capital para o trauma a fim de ser tratado. E ela estava perturbada porque o ferimento era grave, né? A diabetes dele era bastante agressiva e corria o risco de sofrer a amputação do pé, né? E ela estava apelando para que a situação dele fosse resolvida por meio de curativos, né? Pois bem, eu me lembro que paramos o que estávamos fazendo no culto para se dedicar a esta campanha de oração. E eu lembro que eu disse para a congregação ali reunida que iríamos orar tomando aquela causa como se ela fosse nossa, iríamos orar como um só homem, né? Com uma só fé, no mesmo espírito. E eu ainda disse mais: irmãos, vamos orar sem duvidar, neutralize toda dúvida, todo pensamento negativo, vamos entregar essa causa a Deus para que Deus opere um milagre, né? E tenha misericórdia desse rapaz. Pois bem, fizemos exatamente isto, oramos, né, durante o culto, e após o término do culto nós falamos com a tia daquele rapaz, e ela foi para casa bastante aflita, chorando, né, mas confiando na misericórdia de Deus. Pois bem, a semana recomeçou, cada um voltou para as suas atividades, eu voltei às atividades do seminário na capital, e no meio da semana, na quinta-feira, eu estava escalado para dar o estudo bíblico, e eu estava me hospedando na casa dos irmãos, né, ali daquela igreja. E por coincidência, naquele dia eu estava escalado para almoçar na casa da tia desse rapaz, né? E também estava escalado para depois me arrumar, né, tomar banho e jantar na casa já de outro irmão, e assim poder dar o estudo bíblico naquela igreja naquele dia. Pois bem, eu lembro muito bem que quando estávamos almoçando, por volta de 1 hora, 2 horas por aí, porque da capital para o interior levava algum tempo, eu estudava pela manhã, né? Então eu pegava o ônibus de lá para o interior, da capital para o interior, né? E do seminário, né? Que é aqui em João Pessoa, para o interior. E no caso, quando eu chegava lá já era um pouco tarde, né? Mas eu lembro muito bem que nós conversamos ali, e ela muito aflita, chorando muito, ela disse para mim, né, que não tinha jeito, que o médico já tinha dado o diagnóstico que o sobrinho dela ia ser cirurgiado e ia ter a perna amputada. Mas eu ali, né, dirigido pelo Espírito Santo, sem sombra de dúvida, eu comecei a consolar ela e disse para ela ter fé,
né? Porque a última palavra seria a palavra de Deus, não seria a palavra do médico. Eu disse, vamos orar um pouco mais. Eu lembro que eu fiz assim o sinal, né? Olhei para o relógio, né? Puxei assim a camisa e disse, ainda dá tempo. Que hora é a cirurgia? Ela disse, de tal hora. Faltava mais ou menos uma hora e meia por aí, né? Eu disse, pois bem, eu vou aqui terminar de almoçar e vou para a igreja. Vou fechar a porta, vou me ajoelhar lá e vou clamar mais uma vez como clamamos no domingo à noite. Se for da vontade de Deus que ele faça essa cirurgia, aí a gente não pode contestar, Deus é soberano. Mas até que Deus manifeste a sua vontade, nós vamos aqui insistir na oração. Pois bem, rapidamente eu terminei o almoço e me dirigi para a igreja, fui a pé, né? Achei um bom tempo para chegar lá, uns 15 a 20 minutos. Mas assim que eu cheguei, eu fiz como prometido, fechei a porta, fui me ajoelhar em um banco perto do púlpito da igreja e comecei a clamar a Deus para que Deus tivesse misericórdia daquele rapaz, né? Para que Deus intervisse ali e aquele rapaz não precisasse passar por aquela situação tão traumática, né? Perder uma perna, um rapaz tão jovem. Pois bem, eu orei mais uma vez neste mesmo espírito, crendo, sem duvidar, entregando nas mãos de Deus. Quando eu terminei a oração, eu disse para mim mesmo, bem, a minha parte e a parte da igreja foi feita. Se for da vontade de Deus que ele tem que passar por isso, amém. Mas eu espero que não seja preciso, mas está nas mãos de Deus, que Deus já está bem feito. Pois bem, dali saí, fui para a casa da outra irmã da igreja, me hospedar lá, né, me arrumar, preparar o estudo bíblico para o culto da noite. E quando eu estava dando o estudo já durante a noite, né, eu pude ver que a irmã, né, estava lá presente. Ela já estava com um semblante diferente, né, mas eu não sabia o que tinha acontecido, né, também não quis cogitar. Eu disse para mim mesmo, né? Após o culto, eu vou ver o que é que aconteceu. Se Deus atendeu o nosso clamor ou não, né? E eu sei que terminamos o estudo bíblico, terminamos o culto. E ela veio logo, antes de eu chamá-la, ela veio logo falar comigo, né? E dizer, né? Com muita alegria, com muito sorriso no rosto, né? Que Deus era maravilhoso, que Deus tinha ouvido as nossas orações e o seu sobrinho não precisaria mais ter que amputar a sua perna. Inclusive, o médico disse que daria alta a ele, né? E quando ele chegasse em casa, a tia fez um acordo com ele para realizar um culto de ações de graças, né? E nós queríamos realizar esse culto de ações de graça. E de fato foi combinado assim. Quando ele recebeu a alta, nós fomos lá. E ele era um jovem que estava desviado da igreja, ele foi criado na igreja, mas tem se envolvido com as coisas do mundo, né? E tinha deixado a igreja. E ele prometeu à tia dele no hospital que quando voltasse, além do culto de ações de graças, voltaria para a igreja também. Quando nós fomos lá realizar o culto de ações de graças, eu lembro que eu preguei para ele no Evangelho de João capítulo 5, que trata da cura miraculosa de um homem paralítico que sofreu com aquela paralisia há cerca de 38 anos e que após ele ser curado, o Senhor Jesus se encontrou com ele e disse, olha, você já está curado, cuidado para não pecar e acontecer algo pior. E eu disse para ele, olha, pior do que você perder uma perna ou perder qualquer coisa é você perder a alma. Eu disse, volte para Jesus, né, se acerte com Deus, porque o mundo não tem nada o que dar, mas Jesus tem vida eterna para você, né? E ele ali naquele momento disse que não, eu vou voltar para a igreja e tal, mas aí está um ponto triste da história, infelizmente ele não voltou, né? Assim que ele se recuperou, ele voltou para a oficina do pai dele, que era uma oficina de marcenaria, onde ele tinha furado o pé, voltou a trabalhar, mas ao mesmo tempo ele não voltou para a igreja e o pior, se envolveu com bebida, né? E como ele tinha uma diabetes bastante assim avançada, ele acabou falecendo, né? Por conta do alcoolismo. E este é o ponto triste da história, mas o ponto interessante é que Deus ouviu as orações da igreja e as nossas orações e curou aquele jovem. Ele
morreu perdido, infelizmente, nos seus pecados, mas ele morreu perfeito, né, fisicamente, com todos os seus membros, né? Mas infelizmente, como nós falamos, pior do que perder um olho ou perder uma mão, como Jesus falou, é perder o principal, que é a salvação, né? Mas nem tudo é perfeito, mas fica aí para cada um de nós a reflexão de como Deus ele cura ainda hoje através da oração. Então, se crermos, veremos a glória de Deus, né? Que Deus lhe abençoe ricamente, assine o canal, não é? Comente aí, interaja, porque não é fácil fazer estes vídeos. E o que nós estamos fazendo aqui, através destes testemunhos, é para a sua edificação espiritual e para a promoção do reino de Deus.